que você pode estar estudando em determinado momento, né? E que constituíam a sociedade que nós temos hoje também. Então, os documentos, né, eles fazem parte do conjunto de fontes utilizadas pelos pesquisadores ao redor do globo, né? Os mais diversos documentos. E entre eles eu vou citar alguns para vocês aqui, que eu trouxe até algumas imagens para ilustrar, e que antes não eram considerados fontes, mas hoje já tem muitas pesquisas, e a gente ainda continua ampliando cada vez mais essas pesquisas com documentos históricos. Então, o primeiro que eu trago, e já para tirar também algumas ideias, né, são os relatos de viajantes, que, por exemplo, é o que eu estou trabalhando atualmente, né? Inclusive, esse relato aí é um dos que eu estou trabalhando, né? Esse relato aí é do Yves Devreux, de 1613 a 1614. Ele escreveu quase 500 páginas para descrever o que acontecia aqui na região amazônica, mais precisamente ali onde hoje é o Maranhão, né? E a gente pode pensar assim, é uma fonte oficial porque é um religioso e tudo mais, só que ainda assim a gente tem que entender que não é porque é fonte oficial, e aí essa atenção que eu chamo, que a gente vai simplesmente largar de mão ou dizer que não é uma fonte a ser considerada, né? Muito pelo contrário, é uma fonte sim, a gente tem que analisá-la sim e colocá-la em xeque, né? A partir de outras fontes também que a gente vai acabar arrecadando nesse decorrer da pesquisa. A outra fonte que eu trago aqui são os diários, né? Diários pessoais mesmo, né? Então, a gente e tem algumas pesquisas sobre isso, né? O quanto que os diários, por exemplo, de pessoas que viveram no período colonial, na época medieval, né? Que viveram no período republicano, né? Como que esses diários ajudavam a gente, os pesquisadores, a entender, né? A partir dos sentimentos daquela pessoa, né? A partir das concepções daquela pessoa, a entender um quadro social ou um quadro econômico que se vivenciava no período que a fonte, no caso o diário, estava vinculada, né? Então, os diários pessoais, eles, inclusive, você pode imaginar hoje quem tem essa prática, né, de escrever em diário, né? A gente tem hoje os diários digitais, a gente digita nas coisas e deixa guardado, né? Como que isso pode, num dia, se tornar uma fonte histórica? Então, realmente é muito importante é realmente afirmando que o ser humano, né, eles são produtores de história, né? Inclusive os que foram marginalizados. Uma outra fonte que também que teve uma ampla alargamento do olhar sobre ela são os processos inquisitoriais, né? E aí eu trago aqui um exemplo de um processo que ocorreu aqui no Brasil, né? E eles estavam tratando nesse processo sobre as seitas, né? Que era totalmente, vamos dizer assim, era totalmente marginalizado, estava totalmente à parte, né, do que da religião que dominava, né, que era a religião católica. Então esse processo, e aí eu trago um exemplo aqui para vocês rapidamente, né, de um grande pesquisador, pensador e escritor, que é o Carlo Ginzburg, que ele escreveu uma obra magnífica, que é O Queijo e os Vermes, e quem tiver uma oportunidade de ler, vocês vão ver, assim, um exemplo claro, assim, do que é esse alargamento de fonte, do que é enxergar o sujeito marginalizado, né? Ele escreveu a história de um sujeito, né, que era um moleiro que vivia, vamos dizer assim, no interior da Itália, né? E a partir de processos, principalmente de processos inquisitoriais, porque esse moleiro, ele tinha alguns pensamentos que iam de encontro à igreja, né? De encontro à Santa Inquisição. Então, e ele era um sujeito comum, ele não era um político, não era nada disso, né? Ele só pensava diferente do que a religião mandava, né? Então ele acabou sendo julgado, sendo levado em vários momentos para ser julgado, né? Ele foi julgado, na verdade, no final, mas foram vários os momentos. E o Carlo Ginzburg teve acesso, depois de muito pedir, de muito implorar e mandar carta para o Papa deixou que ele entrasse no Papa João Paulo, né? Deixou que ele entrasse nos arquivos inquisitoriais da igreja e ele lá se debruçou sobre essas fontes e conseguiu constituir essa história magnífica desse sujeito que nos permite também compreender
né, o período histórico, né, e a região onde o sujeito, o Menóquio, o nome dele era Menóquio, né, onde o Menóquio vivia, compreender a partir do que o Carlo Guimbo chama de microhistória, né, a partir de uma microhistória, de uma história de um sujeito que aparentemente não era considerado para a grande escrita da história clássica, né, mas a partir dele, né, ele conseguiu construir uma história e que nos permite, inclusive, entender um pouco da macro-história, né? Ou seja, da história maior, da história econômica, da história da sociedade italiana. Né? Então, é um exemplo muito, muito bom assim, de uma fonte clássica, onde o autor, né, mais tardiamente assim, conseguiu extrair informações precisas, assim, informações ricas, né, sobre a vida de alguém, né. Outra fonte também que tem né, nesse rol de fontes históricas, a gente tem os livros escolares, tem as cartilhas, provas, né, resultados de exames de provas, né, de escolas, né, e aí, inclusive, o que eu trabalhava aí no TCC e até o mestrado, era grupos escolares, então eu tive acesso a inúmeros documentos da escola, né, e que me ajudaram também a constituir, né, a história do grupo escolar, no caso do Barão do Rio Branco, que foi o grupo que eu trabalhei, né, o quinto grupo escolar. Então, são fontes também que, aparentemente, poderiam, em primeiro momento, ser consideradas fontes oficiais, né, são fontes oficiais, mas que me permitiram também compreender, né, por exemplo, o processo de imposição, o processo de trocas culturais que haviam dentro da instituição, né, de uma instituição escolar, aqui no período republicano. Inclusive, depois, na parte dos... Eu vou falar um pouquinho sobre alguns autores, né, e o Foucault, assim, é um dos autores, assim, que muitos têm aparecido em trabalhos de pesquisa de cunho histórico, né, justamente por conta dessas questões que aconteciam dentro da escola, e eu acho que é o que acaba sendo... A gente até teve um debate sobre isso, né, Lívia? A gente conversou sobre isso, né, como que existe essa questão das relações de poder e tudo mais dentro da escola, isso não é de hoje, sempre existiu, tanto entre alunos e alunas, quanto entre professores, né, entre diretores, pais, dentre outros sujeitos daquele que conviviam ao redor da escola. Né? Antes também, eu queria dizer, só dar mais alguns exemplos, né, de pesquisas também que já têm acontecido com, por exemplo, com imagens, né? E aí a gente tem um livro do Peter Burke, que é o Testemunhas Oculares, que ele faz também a partir de pesquisas com imagens, com fotos, com quadros. Ele constitui também são uma série de quadros, obviamente. É um livro muito mais teórico, né? E ele mostra para a gente como que também essa pesquisa documental com imagens, com fotos, também, por exemplo, tem muito a dizer, né, de uma dada sociedade, de um dado período histórico, né, e dentre outras fontes que eu trabalhei também, como, por exemplo, jornais, eu trabalhei com jornais, né, o importante de tudo é você ter uma gama de fontes que lhe deem suporte para a sua pesquisa, né, e que você possa fazer um intercruzamento, né, esse intercruzamento, que é o que o Bloch, eu vou falar mais depois, né, ele vai colocar que a gente tem que ter esse aparato, né, para poder a gente conseguir alcançar o máximo possível que a gente puder daquele fato histórico que a gente está procurando, né. E aí, dentro desse debate de documento, né, eu trago o Legoff porque ele traz uma conceituação também de monumento, né, que durante muito tempo houve um pouco de algumas críticas em relação ao documento, né, esse conceito de documento. Por quê? Porque o documento, e aí ele estava muito vinculado a essa concepção de provar alguma coisa. E aí ele até chama a atenção que hoje, por exemplo, a gente usa, né, a gente, que eu digo, nos tribunais, né, os advogados e tudo mais, a palavra documento, ela tem muito, muito esse sentido, né, de ser a prova de alguma coisa. Né? O documento, quando você fala em documento, você fala em algo oficial, em algo que se quer que seja uma verdade, né? Então, houve essa crítica, né? Então, muito mergulhado aí nos escritos de Zumthor, né? Que é um autor muito usado pela literatura, né? Pela área da literatura.
ele vai apontar um conceito muito interessante acerca desse debate de fonte, né, o de monumento. Né, monumento e documento, então, e documento, monumento, né. Então, para Legoff, o documento, né, que vem desse conceito de ensinar e posteriormente vai evoluindo para a prova, né, ele é fruto das escolhas do pesquisador. Então, o documento é aquilo que o pesquisador escolhe, né. Já o monumento, que remete-se a fazer recordar, ele tem como características o ligar-se ao poder de perpetuação voluntária ou involuntária das sociedades históricas. É a herança do passado, ou seja, não é escolha, né, do pesquisador. Né? Os documentos eles são dotados de concepções, as pessoas que os produziram tinham suas concepções, tinham suas intenções, e essas intenções, muitas das vezes, principalmente documentos que não são os oficiais, porque os oficiais, querendo ou não, tinham que seguir uma regra, né? ainda que tivessem intenções, que a gente sabe muito bem, né? Mas muitos documentos desse alargamento acabaram se tornando, se perpetuando, se tornando heranças do passado por trazerem concepções que não dependia necessariamente do pesquisador, né, fazer, né? Então, eu trago esse debate por quê? Para dizer que nenhum documento é neutro, né? Eles foram construídos por homens e mulheres em um tempo histórico específico e que tem muito a dizer sobre os seus desejos, sobre as imposições que ocorriam, sobre as resistências e os mais diversos sentimentos que eram vividos por esses sujeitos. E isso é essencial para se analisar uma fonte documental nos dias com a nova história, nos dias de hoje, né? Veja que isso não era preocupação da história positivista. A história positivista narrava os reinos, os grandes reinos, narrava as grandes guerras, e agora não, a gente se aprofunda na sociedade, né, procurando entendê-la, de fato, né, compreendê-la, e não querendo dizer, falar sobre, né, mas compreender. Então, isso hoje é o primeiro ponto que eu coloco para vocês sobre como analisar uma fonte, é esse, entender a fonte como algo que é uma herança de uma dada sociedade que veio antes de nós, e que eles têm coisas a dizer, né? E vai de nós também, obviamente, conseguir captar, né? E aí vem a questão, né? Mas onde que estão essas fontes, né? Onde a gente encontra esses documentos? Aí eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, mas são vários, né? Várias fontes que a gente tem ao redor do globo, ou, desculpa, vários arquivos, né? Já está aberto, né? Ele estava fechado por conta da pandemia. Tava em reforma, teve a pandemia, mas agora está aberto. E aí tá por agendamento, você tem que agendar para quem tiver interesse, né? Tem que ser, acho que é pelo e-mail, se eu não me engano. E aí que eu trago algumas imagens aqui da frente dele já reformado, ele está assim hoje, né? E aqui do lado é uma foto do meu acervo, quando eu pesquisava lá, porque no período republicano tem que ir para o arquivo público, né? Tem fontes históricas lá do período colonial, mas ainda são fontes assim que estão em processo de digitalização, né? Porque você sabe que pegar o documento histórico do período colonial, por exemplo, é você ter contato com folhas que, se você tocar, rasga. Então é um cuidado muito maior, né? Mas aí aqui eu trago umas imagens para vocês verem, né? Aí nesse local a gente tem acesso a documentos do período imperial, do período republicano, documentos das instituições escolares, documentos de censos, né, de censos no IBGE também. A gente tem acesso a alguns livros também por exemplo, eu não lembro o nome agora, livros de nascimento, né, livros das pessoas que morriam, livros de pessoas que casavam. A gente tem uma série de documentos aí nesse acervo que são riquíssimos, né, e que só a visita já vale para conhecer o espaço para quem ainda não conhece. Um outro local do Pará, que é o Centur, né? Aí tá alguma imagem. E lá, quando eu fui pesquisar lá, eu me detive em 2 lugares, né? Que foi o setor de obras raras. E esse setor de obras raras, o nome é porque as obras são raras mesmo, você não pode nem emprestar os livros de lá. Você entra, pesquisa lá e deixa lá, né? Se quiser, pode pedir para bater cópia, mas aí tem que pagar, né? Então, lá, por exemplo, nas obras raras, a gente tinha vários livros que eram usados nas escolas.
que foi, no momento, foi o que eu fui atrás, né? Quando eu fui pesquisar. Né? Livros, cartilhas que as escolas utilizavam, né, nas aulas. Né? Também tem aí é o que está na foto, né? A seção dos jornais, né? De microfilmagem. Então, os jornais, eles são todos microfilmados, você não tem acesso aos papéis mesmo, né? E aí são jornais aí de 1800 e pouco, 1900 e tantos, né? Bem antigo. E aí você tem acesso nessas máquinas aí, a vários jornais, e também os jornais também são muito importantes, porque, principalmente naquele tempo lá, os jornais, eles, principalmente quando era vinculado ao governo, né? Por exemplo, a província do Pará, ele tinha muita preocupação em apontar o que acontecia, e mais importante, assim, para a sociedade ver, né? Vamos dizer assim, fazer aquela propaganda, né? Vamos falar assim no popular. E, por exemplo, muitas informações de escola apareciam nos jornais, né? Sobre instituições. Em contrapartida, eu também analisei o jornal Folha do Norte, que, vamos dizer, era o jornal contrário ao governo, né? E lá já tinha informações de educação, mas já eram informações já, por exemplo, criticando, né? E aí uma que eu nunca me esqueço, uma fonte que eu nunca me esqueço, foi, eu não vou lembrar a data agora, eu tenho salvo no meu acervo aqui, mas é de eles criticando uma professora, né, que já estava mais ou menos um mês sem dar aula. Desculpa. Estava um mês sem dar aula. E aí eles falam, como assim? Ela está viajando na vigia, eles falaram até assim no jornal. E a professora não deu uma satisfação para o governo, fica por isso. Então são coisas que aparecem que são até, às vezes, até meio engraçado, né, quando a gente vai ler no jornal, mas aconteciam, e é bem, até um pouco parecido com o que acontece hoje, algumas vezes, né, com os jornais que a gente tem hoje em dia, né, como tem esses embates. Esse outro arquivo que eu trago aqui é o Center for Research Libraries. Ele é uma biblioteca que, na verdade, ela está no Canadá, mas ela tem o acervo dela está disponível na internet. E esse aqui é o site que vocês podem ter acesso, caso tiver interesse, né, que é o Global Resource Network, né. Então, aí nesse material, nesse acervo, também tem acesso a documentos, muitos documentos que estão no arquivo público estão nesse local, né. Você tem acesso aí a documentos do período imperial, do período colonial, imperial e do período republicano, principalmente, tá? Estão disponíveis aí. E está muito bem escaneado, a leitura é muito, muito tranquila, para quem tiver interesse. E não é só do Pará, é do Brasil todo, né? Um outro arquivo também que eu não trouxe aqui, mas é que eu queria também mencionar para vocês, é a Torre do Tombo, né, que também tem um acervo online. Depois eu posso digitar aí. E é um acervo, assim, do período colonial muito rico, que traz arquivos do Brasil, né? A biblioteca em si, ela está em Portugal, mas tem um acervo na internet. Tem também, lá a própria, hoje em dia, né? Algumas escolas também ainda têm um acervo, não são todas, aí você tem que procurar se informar se for um interesse de pesquisar alguma instituição, por exemplo, né? Algumas escolas ainda detêm alguns documentos do período republicano, por exemplo, né? Algumas escolas aqui do estado, né? Por exemplo, aqui eu pesquisei no período republicano, que foi o Barão do Rio Branco, não tinha, mas tinha documento da década de 50 lá ainda guardado. Mas o que eu precisava não tinha mais, né? Então eu tive que, a partir do indício, né, fui indo atrás das fontes e conseguindo outras informações em outros lugares. Aí aqui eu trouxe rapidamente só para vocês verem como é que também que é trabalho do pesquisador, do historiador, né? Ter esse cuidado com as fontes, né? Então, aqui é o meu colega, aqui o Marinaldo, foi um colega lá é um amigo, né? No caso, um amigo meu até hoje, mas a gente estudou juntos no mestrado em educação. E quando ele foi fazer a pesquisa dele, né, do mestrado, ele se deparou com o que vocês estão vendo na foto, né? Os documentos desorganizados, né? Largados, vamos dizer assim. E ele, como historiador que é de formação, inclusive, né, teve todo um cuidado e toda uma preocupação com a documentação. Então, ele fez um projeto de digitalização de documentos lá em Garapé-Miri, né, e teve o apoio lá da prefeitura, né, e ele conseguiu aí fazer essa catalogação, né, fazer o processo de armazenamento, de cuidado com as fontes, né. Inclusive, ele está participando aqui, né, se não me engano, do evento.
Então, quem quiser também conversar com ele depois, vai ser bem interessante, viu? Então, foi um trabalho muito bonito. Aí a gente vem aqui para a metodologia da pesquisa documental, né? Aí eu coloco o seguinte, que a metodologia desse tipo de pesquisa, ela já vem passando por diversas mudanças. Muitas delas dependem do próprio pesquisador e do tipo de fonte com a qual ele está trabalhando, né? E por que eu digo isso, né? Porque no começo, quando eu estava no TCC e parte do mestrado, eu estava muito preocupado com como é que eu vou analisar, né? Essa fonte, como é que eu vou analisar, que instrumento eu vou usar e tudo mais. E aí eu fui para vários lugares, fui para vários autores, para vários instrumentos de pesquisa, né? Não estou dizendo que não pode, né? Por exemplo, análise de discurso, análise de conteúdo, né? Fui para esses locais, né, para esses lugares, né? E fiz o trabalho, né? Recebi algumas críticas, obviamente, que isso é normal. Mas no decorrer dos estudos, né, e já depois do mestrado, eu percebi que a própria história, a própria pesquisa histórica, ela te proporciona uma maneira de analisar, ela te proporciona uma maneira de enxergar os documentos, né? Mas assim, eu trouxe de maneira geral como que eu trabalhei, né? Como que eu trabalhei no TCC, como que eu trabalhei no mestrado, né? Mas que já não está sendo muito por aí agora no doutorado, né? Mas eu vou estar colocando aqui para vocês, né? Primeiramente, a gente tem a escolha do objeto, né, do período histórico, as fontes que propiciam o estudo, a gente tem que estar levantando os locais, como eu coloquei para vocês aqui alguns, né? Às vezes também ocorre de você ter acesso a uma fonte, né? E a partir dela você ter um interesse em pesquisar alguma coisa, como já aconteceu também. Né? Por exemplo, o meu TCC, eu primeiro levantei o objeto. Não, eu quero trabalhar grupo escolar. Não é porque eu já li e tudo mais, né? Eu estava vinculado num projeto. Quero trabalhar grupo escolar. Então, o que veio primeiro? A escolha do objeto, né? E depois fui atrás das fontes. Mas no mestrado foi diferente. As fontes que eu tive do levantamento do TCC me fizeram escolher o objeto, né? Então já foi o inverso, né? Me fizeram escolher o objeto, consequentemente o período histórico e por aí foi, né? Então a gente vai fazer o levantamento dessas fontes nos arquivos, né? E já iniciando uma prévia análise da documentação. Por que eu digo que uma prévia análise? Porque vai te ajudar depois, e aí como é que eu fiz isso, né, no momento? Eu pegava a fonte, batia a foto e anotava, né, no caderno do ladinho, lá no diário de bordo, que a gente chama. Anotava a fonte tal, no dia tal que eu peguei, que é do período tal, falava disso, né? Por que isso aí? Para te ajudar depois na divisão dessas fontes, na organização delas, né? E aí, como é que eu fiz no meu caso? Eu dividi por fonte, né? Por exemplo, é, relatórios de diretores de escola. Aí é um tema. Eu coloquei todos os relatórios de diretores, dividido pelo ano, dentro de uma pasta. Por temas. Educação, processos, não sei, processos escolares, não sei o quê, entendeu? Coisas do tipo, né? Então, essa organização, ela te ajuda depois a pensar a escrita, a pensar o objetivo, a pensar os tópicos do teu trabalho. Então, é muito importante, né? A preparação de quadros explicativos, de tabelas e outros que possam auxiliar nessa catalogação das fontes. Por isso que eu falo dessa prévia análise da documentação, né? Porque eu inicio no caderno e tudo que está no caderno vai depois ser digitado de maneira mais organizada, mais bem separadinha, bem organizada, para quando eu precisar, eu conseguir visualizar melhor a fonte, visualizar do que trata a fonte, né? Tudo nesses quadros. Então, é muito interessante fazer essa organização, essa metodologia. E de posse disso, você vai elencar, dentro desse próprio quadro, você vai perceber possíveis categorias que aparecem no seu trabalho, né? E a partir dessas categorias, você vai fazer o levantamento de autores que possam dialogar com a análise dessas fontes, né? Então, e aí, por isso que, inclusive, algumas pessoas falam assim, o meu trabalho é uma pesquisa documental e bibliográfica, porque tá levantando autores. Mas não, os autores é o aporte teórico, a pesquisa documental, né? O método escolhido foi esse. Né? E aí eu trago aqui a pesquisa histórica, né? A pesquisa histórico-crítica. Eu falei para vocês que no TCC, né, em parte do mestrado, eu fiquei com aquela coisinha rodando na cabeça, o que eu vou fazer, como é que eu vou analisar. Fui atrás de outras concepções, né, para trazer outros instrumentos, mas a própria história, e aí essa obra é essencial do Mark Bloch, que é a Apologia da História e o Ofício do Historiador,
ele vai trazer alguns apontamentos que ele chama de tentativa de esboçar um método crítico da história, mas que, na minha concepção, eu já trato isso como um método histórico, né? Ou como eu chamei aqui, um método histórico crítico, né? Como a gente consegue perceber nas leituras, né? Então, o que ele vai dizer? Primeiramente, aí eu já coloquei isso para vocês, né? Entender que a fonte ela trata, ela é uma herança, né? Como o Legoff coloca, ela é uma herança e elas são testemunhos do passado, né? É tratar a fonte, e aí hoje em dia eu trato ela assim, né? Tratar a fonte como um ser vivente. As pessoas que escreveram ali foram pessoas que viveram, foram pessoas que vivenciaram uma série de situações naquele período e que testemunharam nos documentos que hoje a gente tem acesso. Então, entender essas fontes como um testemunho do passado, como fontes que são dotadas de concepções, de intenções, né, como eu coloquei mais anteriormente. Né? É importante, diante disso, que a gente tenha dúvida sobre o fato histórico. O que isso quer dizer? A gente não pode tomar como verdade o que está escrito ali. A gente tem que duvidar, e duvidar é uma coisa essencial, né? É um item essencial de qualquer pesquisador de qualquer área. Duvidar, né? Então, desculpa, você duvidar daquele testemunho. E aí daí a importância de fazer o intercruzamento de fontes. Não se trabalhar com uma única fonte, trabalhar com uma gama de fontes sobre aquele período histórico, sobre aquele tema, e que possam te propiciar, né, um entendimento melhor, uma aproximação melhor desses testemunhos. Eu vou dar um exemplo rapidamente sobre isso. No meu TCC, por exemplo, eu li uma fonte de um médico, no caso, era um médico e pesquisador, né? Esqueci o nome dele, depois eu posso colocar para vocês. Então, ele escreveu a história do Oswaldo Cruz, né? E, consequentemente, o grupo escolar, no qual eu pesquisei, né? Os grupos escolares, de maneira geral, eles tinham a obrigação de manter o espaço limpo e tudo mais, e quem mandava nesse quesito, quem determinava as regras desse quesito, eram os higienistas, né? Então, olha só, uma fonte de uma outra área, é histórica, obviamente, mas uma fonte lá da medicina, né, acabou vindo confirmar um fato histórico, né? Então, realmente, esse intercruzamento ele é essencial para qualquer pesquisa documental, né? Você ter acesso a vários documentos para poder você conseguir alcançar, né? E sanar o máximo possível essa dúvida, né? Não ficar sem dúvida, mas sanar o máximo possível, né? E diante disso, você vai... E olha só a diferença dele. Não é em busca da verdade. Você vai em busca da mentira e do erro, né? Então, você vai buscar naquela fonte a mentira e o erro, né? Justamente por esse motivo, as várias fontes intercruzadas, né? Mas ele diz o seguinte, que não basta só buscar a mentira e o erro da fonte, né? Do que o documento está... do que a pessoa que fez o documento, que escreveu tudo mais, está falando, né? É preciso também combater essa mentira. Como é que se combate essa mentira? Com os outros argumentos de outros sujeitos históricos também que você está pesquisando. Então, essa é a grande importância, né, desse intercruzamento, né? E aí vem aqui, o cuidado com o anacronismo, né? Julgar ou compreender. Veja que não é você que está julgando se é mentira ou se é erro, né? Quem tá propiciando esse embate são as próprias fontes que você tem acesso, né? As próprias fontes que você está trabalhando. Então, é importante nunca você afirmar nada como verdade durante uma pesquisa histórica, né? É muito importante ter esse cuidado, né? E nem querer julgar o que determinada gente fez naquele período, né? Para ter cuidado de não se cometer o anacronismo, né? Avaliar ou analisar aquele momento histórico, aquelas ações, com os dias, com as nossas concepções dos dias de hoje, né? Mas veja também que não é passar pano, vamos dizer assim, né? Não é passar pano para as coisas horríveis que aconteciam, né? Obviamente que não. Você também tem que ter, como pesquisador, como cientista, né, a capacidade de avaliar e de, no momento dessa análise e desse debate que você está levantando, né, que pode ser os mais variados possíveis, e aí eu tenho o exemplo da própria pesquisa do grupo da professora Lívia, que fala sobre violência, né? Então, ter também esse entendimento que você tem e deve, né, também, conseguir
analisar, né, sem fazer o julgamento, não é, sem julgar, mas compreendendo o que aconteceu, né, compreendendo o fato histórico, né, e a partir dele, sim, obviamente, fazer os seus levantamentos, fazer as suas críticas, fazer as suas concepções, que também só narrar a história não é o que o que a história é o que a história cultural, né, o que a gente trabalha hoje quer, né? Muito pelo contrário, ela quer trazer à tona justamente o que foi marginalizado, né? Um outro ponto que ele traz é a unidade de consciência, né, que é o todos em um. O que isso quer dizer? É que por muito tempo a gente, quando eu digo a gente, né, eu falo os pesquisadores, por muito tempo a gente separou, a gente separou, né, o sujeito, os homens, as mulheres, né, em vários sujeitos, né? Ah, o homem médico, o homem religioso, o homem, sei lá, o homem guerreiro, né? E o que ele fala? Não, a gente tem que entender que o homem é o homem, a mulher é a mulher, o ser humano é o ser humano, ele é tudo isso que eu falei em um só. Então a gente também tem que ter assim como a gente tem essa concepção hoje, né? A gente também tem que ter essa concepção durante a nossa análise, para não cometer o próprio anacronismo, né? Não, esse sujeito histórico aqui, ele era professor, mas ele também, como acontecia muito no período imperial e no período republicano, de advogados, de médicos, como eu falei, de higienistas, estarem no meio da educação, estarem dando, vamos falar assim, dando pitaco na educação, né? Então, não, esse sujeito ele é da educação aqui, mas ele é higienista, então ele tem esse pensamento, ele tem essa concepção, como a gente vai ver, por exemplo, no período republicano, toda uma questão e eu acho que o professor Levi até colocou na primeira apresentação, né? Como que, quando se tinha um pensamento, né, científico, biológico ou medicinal dentro da educação, dentro da escola, normalmente algumas coisas que hoje a gente consideraria atrocidade, né, aconteciam, né? O aluno ser expulso porque estava doente, ou então ele ser isolado da escola, ficar preso em casa porque estava doente, né? Doenças assim que contagiosas, né? Mas que ele acabava sendo totalmente afastado do processo educacional. Então, olha como as coisas aconteceram. Então, olha como é importante a gente entender também aquele sujeito como um ser que é tudo em um só, né? Porque as suas concepções as suas várias concepções podem estar influenciando, né, naquilo que você está analisando, naquilo que você está lendo na fonte. Um outro cuidado que ele também chama a atenção, o Bloch, é sobre a nomenclatura das coisas, né? Nomenclatura para o que você dá para as coisas. E a gente tem e aí eu faço uma análise aí, um intercâmbio, vamos dizer assim, quando a gente vai criar, por exemplo, ou quando vão emergir das nossas pesquisas as categorias de análise, né? As categorias que emergem, né? Então, ter todo um cuidado para essa categoria ou para essa nomenclatura que você vai dar, ela realmente está ela realmente está conseguindo, né, vamos dizer assim, passar a informação que você quer, né? Porque que ele chama atenção para isso, né? E a gente tem exemplos claros aí de coisas que a gente chamava de uma maneira e que hoje a gente não pode chamar, porque evoluiu, né? Algumas coisas a gente já está em debate. Eu vou trazer um exemplo aqui, por exemplo, o bolo nega maluca, né? É um nome que já vi muito debate sobre isso, não chegou em consenso ainda, né? Mas já vi muitos debates, e olha só como não se teve um cuidado com a nomenclatura, olha como é uma nomenclatura de cunho racista, dado para um bolo, né? Então aí ele chama atenção para esse cuidado com a nomenclatura que você dá, porque a nomenclatura que você dá naquele momento da história pode se perpetuar, né? No decorrer da história, e ele se tornar alguma coisa, como aconteceu com o nome do bolo, por exemplo, né? Uma coisa que seja ofensiva, né? Ou que seja prejudicial a outras sociedades, né? E ele também vai falar sobre as divisões cronológicas do tempo, né? Curta, média, longa duração. Isso tem tudo a ver com a questão que eu coloquei, por exemplo, da marginalização, né? Quando você estuda a longa duração, a gente vai pegar, por exemplo, as grandes guerras, a Guerra dos 100 anos, né? Os grandes reinados que duraram séculos, um exemplo, né? Reinados que passaram por geração. Então,
a longa duração normalmente tende a tu narrar uma história que tu não vai dar conta de tudo, né? Tu não vai dar conta daquele sujeito que está marginalizado, né? A média curta duração é o que normalmente hoje se tem feito em termos de pesquisa histórica, né? E mais ainda a curta, quando você seleciona, por exemplo, eu selecionei uma escola, eu selecionei um acontecimento histórico que aconteceu numa escola, como acontecia, por exemplo, tinha aqueles confrontos que aconteciam em algumas escolas, né, de escola com escola. Eu acho que a professora Lívia trata disso também, né? E como que analisar esses espaços, analisar esses momentos históricos de curta duração, te propiciam um aprofundamento melhor, né, dessa pesquisa. E, consequentemente, um aprofundamento melhor dessa fonte que você está analisando. Então, isso que eu coloquei para vocês aqui, que está assim, no decorrer do livro do Bloch, né, que eu digo para vocês, podem comprar, é muito bom e não é caro, né? Ele escreveu esse livro antes de falecer. Não, desculpa, ele escreveu, não terminou porque ele acabou morrendo. Ele estava na guerra, né, e morreu, foi fuzilado pelos nazistas. Mas o que ele conseguiu escrever, e aí depois o outro autor acaba publicando o livro dele, né? Ainda bem que publicou, porque realmente ele apresenta como a gente tem que analisar, como a gente tem que olhar para uma fonte, como a gente tem que olhar para a história, né? E o cuidado que a gente tem que ter com ela. Então, hoje eu diria que um pesquisador na história da educação, ou na história, né? Ele, com a própria história e com os fundamentos que, por exemplo, o Bloch coloca, outros autores colocam também, né? Mas eu gosto muito do Bloch, né? A gente consegue fazer uma análise muito, muito boa das fontes que a gente tem acesso aqui no Estado e aqui no Brasil. É que alguns autores podem trabalhar com a pesquisa documental, né? Aí eu trago o Legoff, como eu já falei anteriormente, o Peter Buck da história cultural, o Michel Foucault, porque tem aparecido muito a questão da relação de poder dentro das pesquisas históricas, porque isso acontecia muito nas escolas, né? Nas escolas, e agora que eu estou, por exemplo, no período colonial, a gente vê muito isso de religiosos para indígenas, e até de indígenas para indígenas também. Então, o Foucault, por exemplo, ele está fazendo parte também agora do período colonial. Né? O Michel Dissertot, que tem um amplo escrito sobre o cotidiano. O Carlo Ginzburg, que foi o que eu falei para vocês da microhistória, que fez aquela obra do Queijos e Vermes. A Michelle Perrault, que se dedicou a escrever sobre a história das mulheres, então ela se... isso também vem com esse alargamento de fontes e vem com essa nova perspectiva de história, né? A gente poder estudar o que foi marginalizado na história, então a Michelle Perrault, ela faz isso, ela vai estudar as mulheres, né? O Mark Bloch, que eu coloquei agora, né? O Antônio Frago tem um livro muito interessante que ele vai analisar um prédio, um edifício escolar, um prédio, né? A estrutura do prédio como um espaço educativo. Então, com isso eu quero dizer também que o próprio prédio da escola é um documento, né? E na minha dissertação eu trabalho o prédio do grupo escolar como um documento, monumento, né? Entre outros autores, né? E também não poderia deixar de trazer autores da nossa região, a amazônica, né? Aí eu trago aqui a minha orientadora, Socorro França, a Denise Simões, a professora Laura, o professor César, entre outros professores a própria professora Lívia, né? Alguns que mais recentemente também se formaram aí no doutorado, no mestrado, são pesquisadores que estão dentro da história da educação e têm também a sua maneira de analisar as fontes, têm as mais diversas áreas que eles se adentraram dentro da história, né? E com isso dizer que é importante a gente valorizar esses pesquisadores locais, né? Além dos pesquisadores já mencionados, eu também acho justo honrar os inúmeros novos pesquisadores mais recentes, né, oriundos de programas de mestrado e doutorado, que têm proposto perspectivas de análise de fontes diversas e com riqueza de detalhes. Então, trazer também esses professores daqui da região, para o seu trabalho, né, para suas referências, porque eles têm muito também a contribuir, eu afirmo isso para vocês. Tá? Aqui são algumas referências que eu trabalhei no texto. E aqui, tá, gente, quem tiver interesse em entrar em contato com o GEDA, a gente está aberto aí para o debate, para a conversa, tá? Muito obrigado. Então, Alan, primeiramente, assim, agradecer, né, pela aula.
Eu acredito que para os meus alunos, né, para todos nós aqui nessa noite, mas especialmente para os alunos do grupo de pesquisa, tem sido muito interessante no decorrer desse processo de formação. E a tua fala vem ao encontro, né, dessa formação de uma pesquisa que a gente, assim, no grupo, de fato, o nosso objeto tem sido a violência escolar, contudo, a violência escolar numa perspectiva histórica, né? Então, a gente acaba que é interdisciplinar nesse sentido de que tem muito de sociologia, né? Tem psicologia, tem educação, mas, obviamente, tem muito de história, porque a despeito do que muitos de nós pensam, né? A violência na escola não é um fenômeno novo, né? Ao contrário, a violência na escola é um fenômeno desde que a escola existe, né? Embora, né, ela não tenha sido encarada dessa forma no percurso histórico, né? Então, ela ganha esse nome muito recentemente, mas óbvio que há expressões violentas no contexto escolar há muito tempo, então, observá-la nesse percurso histórico é importante. E a tua fala vem ao encontro, né, desses locais de busca, de pesquisa, que é muito interessante, né? Eu venho de uma tradição de pesquisa documental na minha formação acadêmica, então já estive muito lá já estive muito no Centur, né, na parte dos jornais, você sabe, né, que eu faço pesquisa com jornais há muito tempo. Boa parte dessa pesquisa agora do projeto é com jornais. E como que é importante, como que é intrigante, né? Como que é gostoso a gente remexer esse passado, né? Remexer o passado, assim, e ver as microfilmagens, enfim, e aprender essa metodologia também de como manusear o documento, né? Então, queria te agradecer muito por trazer isso, deixar isso vivo para os meus alunos. Eu estou aqui com a Raquel, aqui de olho, que estou vendo rapidinho, que é do grupo, está fazendo pesquisa histórica. Não vou me alongar muito, falo bastante, vou deixar o espaço para os nossos participantes. Eu já estou vendo aqui que o Everton está com a mãozinha levantada, então queria deixar você à vontade, Everton, para fazer suas considerações, perguntas, e que a gente possa aproveitar bastante hoje o professor Alain, tá bom, gente? Everton, eu estou vendo você e a Diana, mas acho que o Everton foi o primeiro, então você pode ficar à vontade, tá? Será que ele está ouvindo? Não sei se ele está ouvindo. Diana, você gostaria, então? Depois o Everton pode falar. Oi, professora Lívia. Diana. Oi, Diana. Prazer. Tudo bom? Tudo bom, de novo, seja eu bem-vinda. aqui. Que bom, que bom. Obrigada, professor Mário, pela palestra, foi ótima. Eu sou aluna do doutorado da História, lá da UFPA, e uma das minhas fontes também são relatos de viajantes, porque eu estou trabalhando com duas mulheres que fizeram ciência na Amazônia no início do século XX. A Emília de Netilage, lá do Museu Guild, foi a primeira mulher a ser contratada, né, por uma instituição de pesquisa no Brasil. Ela veio para cá em 1905. E a antropóloga, a brasileira Heloísa Alberto Torres, né, que também foi uma primeira mulher a ser aprovada num concurso
no Museu Nacional, na época, como professora substituta, e também foi a primeira mulher diretora a dirigir o museu. Então, as viagens que a Heloísa fez, por exemplo, para Marajó, né, são algumas das minhas fontes, e principalmente os relatos também da Emília. E aí eu queria perguntar para o senhor quais são outros tipos de relato que o senhor tem encontrado durante a sua pesquisa, né, aí que o senhor tem feito de trabalho, assim, isso me interessou bastante quando o senhor falou de relatos de viajantes. Obrigada, professor. Obrigada, professora Lívia. Está ótimo o evento. Eu respondo já ou espero outra pergunta? Olá, boa noite. Oi. Fique à vontade, Everton. Olha, aproveitando o seu realmente você falou a questão da violência na escola, muito também pelo que alguns pais também jogam para a responsabilidade educacional para a escola, né? E assim, muitos alunos já vêm também de uma violência em casa ou até mesmo na rua, né? Então, assim, como a família, em alguns casos, ele omite a educar, então ele joga para a escola, né? Para que a escola faça o trabalho que deveria ser da família. E aí, com isso, ele já vem, né, já vem trabalhado. Às vezes ele não tem ser trabalhado, às vezes ele vem até mesmo com medo, com a insegurança, e com isso ele passa, né, todo esse conhecimento para a escola, ou seja, às vezes ele tem violência em casa, ele quer mostrar que na rua ele é diferente, ele é mais forte, né? Então, assim, enquanto passar para a escola toda a responsabilidade educacional, a violência ela vai continuar, né? Então, outro fator, já uma outra situação, com relação ao que o professor falou de fontes, também é uma outra situação. Um exemplo, as pessoas... A Bíblia é um exemplo de textos, né? Tanto prova que existem cartas, né? Um exemplo, carta de Coríntios e tal. Então, ou seja, ela é interpretativa. Não pode se acreditar 100%, como o professor falou, e também não pode desacreditar. Ou seja, são duas situações que foi falado, e eu, assim, estou muito feliz em participar desse debate, né? E espero que outros que acontecer, estejamos juntos. Muito obrigado. Bacana, Everton. Obrigada por tuas colocações. Anteriormente eu tinha visto a Isabela também com a mãozinha levantada, não sei se ainda está no interesse de perguntar. Se estiver, pode ficar à vontade, tá, Isabela? De outra forma, Alan, acho que você pode ir dialogando, né? Acho que a gente pode ir fazendo aos poucos. Alô, boa noite, tá me escutando? Sim, estamos ouvindo bem, tá. Isabela. Ok. Quando aconteceu na propose... Isabela, está dando uma interferência no teu áudio. Se você puder repetir. Melhorou? Sim, está melhor. Ok. Colocaram o link, né, da oficina do nosso grupo de pedagogia do 2021, agora do UFPA. E aí, como nós somos uma turma nova, né, muitos estão aqui assistindo a aula, a oficina, quer dizer, acho que uma
grande questão para a gente que está iniciando agora uma dica, a gente gostaria muito de dicas de como nós, que estamos começando agora, temos muitas dúvidas, muita coisa acontecendo agora, e como o IAD, né, foi bem assim, um pouquinho, dificultou um pouco alguma compreensão. Eu acho que a gente gostaria de saber como a gente pode, para a gente que está começando agora, como saber as fontes, como saber colocar essas fontes, talvez. Na verdade, a gente gostaria de dicas de como aprender a discernir algumas fontes, mais ou menos assim. Para a gente está começando agora, acho que isso ficou muito claro. Ok, acho que é isso. Certo, Isabela. Obrigada. Só antes do professor Alan responder, Isabela, queria agradecer a tua fala, né? Agradecer a presença da turma também, de calouros. A gente vai se encontrar no quarto período, sou professora de estágio do quarto período. Mas só uma pequena retificação, tá, Isabela, para a gente não confundir. A gente está vivendo um momento de ensino remoto, né? Então, é uma condição de interlocução em virtude do momento pandêmico, né? É diferente da modalidade educacional, né? De uma modalidade educativa que é a educação à distância, tá? Tem uma diferença aí que a gente não pode deixar de apontar. Então, a educação à distância, ela tem particularidades outras, enfim, tem todo um planejamento, um processo, e aí é considerada dentro da legislação educacional como uma modalidade educacional, né? Diferente do ensino remoto emergencial, né? Que no caso é uma forma de entrar em contato com o aluno para, enfim, dirimir as nossas dificuldades, tá bom? Só como tem muito calouro, não custa nada a gente apontar a diferença. E também, Isabela, já aproveitando a tua deixa, né, da pergunta, dizer que essa não é uma dúvida só de vocês calouros, né? Tenho alunos de vários semestres aí, que o desenvolvimento da pesquisa realmente é um processo que a gente tem que ir construindo assim, nas formações, no fazer, né? E tenho certeza que o Alan, e eu acho que isso também foi algo bem legal que a gente fez no LabInv, de trazer muitos doutorandos. Então, a gente está fazendo pesquisa, né? Está fazendo levantamento, isso. E às vezes está com uma fala mais próxima ainda da gente, do sentir da pesquisa, né? Que talvez, às vezes, quando a gente já tá mais, assim, vamos dizer, experiente nesse processo, às vezes não consegue, né, ter essa fala, vamos dizer assim, mais acessível para quem está começando. Eu acho que quem está no doutorado e que está nessa efervescência ajuda bastante, né, na minha opinião. Então, Alan, com você, fica à vontade. Sei que você tem muito a contribuir aí com as questões. Bem, eu quero dizer que realmente isso que a professora Lívia colocou é bem verdade. A gente, na verdade, sempre vai estar em aprendizado, né? Porque, como eu bem coloquei, né, eu fiz uma pequena trajetória de como se pesquisar, né, e dessa metodologia, e mostrei que ela evolui também, ela muda, e isso vai continuar, nunca vai ficar enrijecido, né? Principalmente agora, sempre vocês, novos pesquisadores aí, que vão estar se formando, podem vir com ideias novas, com metodologias novas, né? A gente está num movimento atualmente de não ficar tão preso, né, ao que foi construído por outros pensadores europeus e americanos, e dentre outros, né, mas também colocar, a partir de agora, a gente tem a gente tem esse dever, a gente tem essa capacidade, não sei como bem dizer, de também de nos colocar, né, enquanto intelectuais, né, enquanto pesquisadores, né, intelectuais. Em relação às perguntas, né, eu quero agradecer as perguntas e aos comentários. A Diana perguntou, né, sobre outros relatos, né, que eu tive contato durante a minha pesquisa. Inicialmente, eu quero dizer assim, que eu ainda estou lendo, porque você deve saber bem, né, que esses relatos são enormes. São, assim, relatos de 500 páginas, 400 páginas, e aí é muito grande, né?
mas ainda estou lendo, na verdade, os relatos de religiosos, né? Mas eu tive em contato, eu tenho alguns relatos, na verdade, também, de cientistas, né? Não de religiosos, de outras pessoas que tinham interesse em viajar e escrever sobre os lugares que eles iam. Muitos desses relatos são de cunho, assim, mais da região, né, vamos dizer assim, não muito sobre as pessoas que viviam na região, mas sobre a região, né? Por exemplo, a Amazônia era desse jeito, tinha esses animais, tinha essas plantas, né? Tem muitos relatos assim, mas que também ajudam, não quer dizer que não ajude. Até porque, por exemplo, vou falar do meu caso, né? Os indígenas, necessariamente, eles utilizavam as plantas como um meio de práticas religiosas, de práticas alimentícias, e dentre outras, né? Tem também, eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar do Hans Staden, acho que se fala assim, que foi um viajante, foi um mercenário alemão, né? Esteve no Brasil, participou de guerras no Brasil, esteve prisioneiro de indígenas aqui no Brasil, e depois que conseguiu ser libertado, isso tem o filme dele. Mas ele realmente existiu, né? E ele escreveu um relato também sobre o período que ele esteve no Brasil. Inclusive, um relato que eu não consegui achar em português, né? Ele está em outra língua, mas que com certeza vai contribuir em algum momento, né? Até porque esse relato dele é do período que eu estou trabalhando na minha pesquisa. Então, os relatos têm os mais diversos, assim, não necessariamente só de religiosos, né? Agora vai de você, obviamente, conseguir ver se vai lhe contribuir, né? Se vai lhe servir para o que você está fazendo no momento, né? Enquanto pesquisa. O Everton, ele comentou, né, em relação à questão de acreditar e desacreditar, e é bem isso mesmo, né? A Bíblia, não desmerecendo, obviamente, ela como livro religioso, né? Mas também entendendo ela como um livro histórico, né? A Bíblia também é um livro histórico, ela tem escritos de uma sociedade, né? Ela mostra relações de poder, aí eu volto a falar do Foucault, né? Então, sim, de fato, ela tem elementos que obviamente, se alguém quiser, né? Não sei se alguém vai querer se dedicar a estudar a Bíblia, né? É uma coisa muito desafiadora, né? Enfim. Mas, sim, realmente é um livro histórico também, né? E aí a Isabela, né? Ela pediu dicas, né, de como saber colocar as fontes, né? Assim, como assim, em relação a como saber analisar, como identificar, porque assim, porque vocês estão começando, né? Mas o que eu poderia sugerir inicialmente? Que vocês lessem, de repente, algum artigo produzido, né? Ou algumas pesquisas já, por exemplo, mesmo de TCC, né? Para vocês terem uma primeira aproximação, né? De como escrever, de como ver, de como que os pesquisadores têm se colocado, né? A escrever a história aqui da nossa região amazônica, da história aqui do Brasil, né? Então, é uma dica que eu acho importante, porque foi, por exemplo, o que eu fiz quando eu entrei, né? Uma outra dica essencial também, se você tiver o interesse pela história da educação, é procurar um grupo de pesquisa, né? Um grupo de pesquisa que trabalhe com história da educação, né? Eu entrei em 2011 na Universidade do Estado do Pará, no segundo semestre, né? E quando foi no primeiro semestre, desculpa. E quando foi no segundo semestre, eu já entrei no grupo de pesquisa do GEDA, né? Que eu estou participando até hoje. Olha só, eu praticamente quase entrei na fundação do GEDA. Um ano depois eu estava no GEDA. Então foram em torno de 10 anos aí que eu estou no GEDA, e comecei lá lendo os pequenos trabalhos, os pequenos estudos aí, muito tímido, porque eu estava começando, não sabia nem falar, né? E hoje em dia a gente se apropria, não pense que não, a gente se apropria dos conhecimentos, a gente se apropria, a gente começa, com o tempo, a gente começa a se rebelar, entre aspas, né? A gente começa a ir atrás do que a gente se interessa, realmente, né? Então, esse contato, já que você está perguntando, eu acho também uma coisa importante, para tentar procurar um grupo, o grupo da professora Lívia aí, que trabalha com história da educação também, de repente,
faz essa vinculação, faz as reuniões de estudo, começa a conhecer. Então, esse contato é essencial, né, para quem quer mergulhar aí nesse meio de pesquisa. Aí, como eu falei, em relação aos estudos, né, as pesquisas que já têm sido feitas, você pode encontrar isso nas próprias páginas da Universidade Federal do Pará, nas páginas da UEPA, dos programas, né, nas páginas da UFRA, você encontra esses trabalhos, né, e se você já tiver algum interesse também específico em de repente, algum período histórico, algum tema que esteja na história, você também pode ir no site da CAPES, que tem, né, que é Tese de Dissertações, e você joga a palavra lá e vai aparecer uma série de trabalhos também de mestrado e de doutorado que você pode também tentar ver, ter acesso, e obviamente que você ainda vai ter uma leitura um pouco acanhada, né, porque eles vão estar trabalhando vários autores, assim, mais complexos, mas que já é uma aproximação que vai te ajudar, né, você e seus colegas. Acho que essas dicas são as principais, assim, mas a do grupo de pesquisa é a ideal, assim, você entrar no grupo de pesquisa, ainda mais agora que está online, né, então tem uma facilidade de poder estar conhecendo e tudo mais, então acho que primeiro momento, acho que eu sugeriria isso para você. É isso. E, Alan, só complementando, então, assim, para a Isabela e para os demais, né, que estão iniciantes em pesquisa, queria que tu falasse um pouco, assim, da utilização de documentos, para além da pesquisa historiográfica, né? Sim. Porque, bom, a gente pode fazer história da educação, e aí sim, a gente se utiliza de documentos, e às vezes até de bibliografias e relatos, como é no caso também do nosso grupo, né, que trabalha com memórias sociais, por exemplo. E como que a gente pode também utilizar documentos para outro campo de pesquisa que não seja da história da educação, né? Fala um pouco para ela, assim, que é para não ficar muito amarrado o documento à história da educação, né? Com certeza, então, eu até falei isso na minha apresentação, né? Na medida possível, a gente vai fazer essa... hoje, por exemplo, existem trabalhos que eu tive, inclusive... Olha só como é interessante isso, né? A gente tem a literatura, por exemplo, tem muitos documentos que a área da literatura utiliza, né? E vejam só, foram produzidos vários trabalhos nessa área que eu utilizei. Então, foi para lá e depois voltou, né? Então, que eu utilizei nos meus escritos, né? Artigo e tal, projetos. Então, na verdade, o documento não é uma exclusividade da história da educação. O documento é um material a ser tratado, né? Na área que você tiver. Por exemplo, se você for da matemática e quiser analisar determinada... Porque eu não entendo de matemática, né? Mas analisar determinado conceito de matemática, ou determinado assunto de matemática, aí, você vai encontrar isso nas fontes históricas também. Você vai encontrar isso. E não precisa ser necessariamente um trabalho de história da educação, né? Outras pesquisas vinculadas à própria biologia, como eu mesmo apresentei aqui, né? Uma fonte de um autor que é médico, eu não me lembro o nome dele, mas depois eu passo para a professora, ela pode passar para vocês, que eu consegui um livro, né, dele, de 2012, e ele é um médico, ele escreveu sobre a questão do Oswaldo Cruz, sobre as questões dos processos de erradicação da febre amarela, né? Então, é um outro uso de fonte histórica para um trabalho não necessariamente da história da educação, mas vinculado lá ao que ele fez na medicina, né? Agora, óbvio, né? Ele fez um trabalho de história da medicina, né? de um campo da história da medicina, mas ainda assim não está vinculado necessariamente o que a gente propõe aqui, enquanto história da educação, né? A gente também... Agora, assim, o que tem sido muito expoente, assim, são esses trabalhos da literatura. A literatura tem usado bastante fontes históricas, né? Para escrever, para fazer livros. E os próprios historiadores também têm usado, né? Eu citei aqui o Legoff, agora, na apresentação. Ele utilizou o Zumthor, né? O Zumthor é dessa área. Também tem algumas pesquisas de outros campos, dentro da educação, mas de outros campos, como, por exemplo, educação inclusiva, né? Que eu já vi alguns trabalhos também que utilizam algumas fontes, né? Não necessariamente fontes do passado, né? A gente também tem que ter essa concepção, né? A fonte documental,
ela não necessariamente é uma fonte do passado, da colônia, da república, não. Pode ser uma fonte da semana passada, né? Não sei se vocês acompanham a CPI. Se vocês pegarem, por exemplo, os relatos da CPI, os vídeos da CPI são fontes riquíssimas de informações sobre o Brasil, que a gente está vivenciando hoje, dos políticos que a gente tem hoje. Você pega um vídeo no YouTube, são fontes, né? E são atuais. Currículos, né, Alan? Currículos, Currículos. textos de políticas públicas. Já vi pesquisas com provas de concurso, também são fontes. Né? Então, as fontes elas podem ser as mais variadas possíveis e não necessariamente ser do passado tão longínquo. Pode ser do passado recente, pode ser de ontem, pode ser, você foi para uma reunião hoje de manhã, esse vídeo aqui vai virar depois, está sendo gravado, vai virar uma fonte. Então, assim, por isso que é importante a gente falar do alargamento das fontes, né? Porque a gente tem essa concepção, né? E a gente tem isso nos proporciona, né? Esse também alargamento de ideias, alargamento de maneira de pesquisar, né? Dentre outras coisas. Então é isso. Obrigada, Alan. Gente, nós estamos a 8h17, ainda não disponibilizamos a frequência, ainda bem que você lembrou, porque hoje eu estou até meio esquecida, esquecendo de começar a iniciar a gravação. Queria agradecer mais uma vez o Alan. Queria dizer que a gente ainda tem 15 minutos que a gente pode utilizar para fazer perguntas, né, para dialogar. Sempre tem alguém que traz um relato também de pesquisa muito interessante. Eu vejo aqui que o Eugênio levantou a mão. Queria deixar você à vontade, então, Eugênio, para você fazer suas colocações, perguntas. Seja bem-vindo. Obrigado, Lívia. Alan, chefe. Eu sou do grupo de pesquisa do GEDA também. O Alan é meu chefe, quem manda em mim é ele. E era só mais uma contribuição. Eu também sou pesquisador da história da educação, faço mestrado em educação na UEPA. Somos orientados pela mesma orientadora. E eu trabalho com a história do intelectual também hoje sobre a perspectiva do livro didático, né? Trazendo o livro didático como uma fonte documental, como um documento. Não só como uma bibliografia para a educação, mas investigando o pensamento do autor na construção daquele livro didático, no tipo de conteúdo que ele colocava para a educação e as perspectivas de Brasil que ele visava construir, vamos dizer dessa forma, já que eu estudo o início da Primeira República, né? Os livros didáticos que eu estudo é do início da Primeira República. E aí a gente percebe que os documentos, eles podem ser vistos em diferentes esferas dentro da pesquisa, ao mesmo tempo que um livro didático, ele tem a história do livro didático, que é um ramo da história que pesquisa exclusivamente o livro didático, como ele é produzido, onde ele era produzido. A gente vê o livro didático sendo retirado desse local e sendo repassado para outro, que é a história do pensamento, a história das ideias, a história do intelectual, sendo usado como uma fonte, sendo usado como um documento. Então, uma coisa que eu achei muito importante que o Alan colocou é a versatilidade do documento. Tudo pode ser um documento desde que você saiba fazer a pergunta certa para ela. E aí, dentro dessa perspectiva, é uma coisa que a gente estuda muito lá no GED, essa questão dos documentos. É um trabalho muito difícil, eu encaro assim, principalmente para quem vive na região norte do Brasil. Hoje, graças a Deus, nós temos o Centur, né? Mas nessa época de pandemia, já trazendo para o contexto que a gente vive, por exemplo, eu que estava iniciando a minha pesquisa, foi um momento muito difícil que eu tive que comprar os livros que eu precisava para estudar. Gastei uma grana fazendo isso, porque a gente não tem acesso às documentações que a gente precisa. Graças a Deus, assim como o trabalho do Marinaldo, que também é lá do GEDA, de digitalização dos documentos. A Biblioteca Nacional, o Centur, o repositório da Universidade de Santa Catarina vem fazendo esse trabalho desde 2001. É um trabalho muito recente e que eu acredito que nesse período pandêmico foi fundamental para os historiadores da educação e de diversos outros tipos de história. E eu acredito que isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar até um pouco mais, falar um pouco mais sobre, que é a disponibilidade do documento, a digitalização do documento para facilitar o acesso, né? Porque
eu, pelo menos, senti muito na pele a dificuldade de se fazer pesquisa em história da educação nesse período pandêmico. Mas era mais contribuir na fala do Alan, falando das ressignificações dos documentos. Falei igual a Lumena agora. Das ressignificações do documento, porque a versatilidade deles é muito grande. Eu tenho colegas que estão fazendo pesquisa de cunho social dentro do cursinho Emancipa e fazendo pesquisa documental usando os relatórios antigos, e aí todo mundo falava nas disciplinas que a gente fazia, não, mas eu não estou fazendo pesquisa documental. Eu dizia, não, você está sim, você está usando o documento, você está pesquisando, você não pode não estar fazendo uma pesquisa histórica, mas uma pesquisa documental você está fazendo com toda certeza. E é engraçado ver que nem todo mundo ainda entende o que é o documento, nem todo mundo entende o que é a pesquisa documental. Esse livro que o Alan indicou no início, que é da professora Socorro com a professora Denise, ele é um livro fantástico para quem quer começar a entender não só a pesquisa documental, mas muitas outras metodologias, que é um livro bem completo de pesquisa em educação. E só agradecer ao Alan mais uma vez por sempre compartilhar todo esse conhecimento que ele tem conosco. Obrigado, Alan. Obrigado, Lívia. Obrigado, gente. Poxa, Eugênio, a gente que agradece, né? Eu acho que foi uma noite muito rica, né? Eu também fico muito feliz de ter essa interlocução com o GEDA, né? Que é um grupo de história da educação já com tradição na nossa cidade, né? O meu grupo de pesquisa, ele não tem centralidade na história da educação, a gente como diz, né, no popular, a gente namora, né, com a história da educação, a gente, às vezes, até tangencia, e a gente se esforça nesse sentido, né, agradecer muito a presença da Alan, as falas do Alan, e as contribuições de todos, né, porque eu acho que a cada pergunta vai enriquecendo também, né, às vezes a gente não tem essa pergunta formulada e que alguém faz, né, e que ajuda também a gente a compreender os nossos processos. Eu não sei se o Everton levantou a mão agora, se já estava com a mãozinha, se não, a gente vai encerrar, então, na fala do Everton, tá bom, gente? Nós já estamos no limite do nosso horário também, e aí eu deixo a palavra com o Everton para depois a gente encerrar. Bem, eu só queria, assim, a opinião dos professores e de todos os que participam com relação a uma situação. Hoje, a internet, ela veio para facilitar, em muitos casos, mas também ela se tornou uma ferramenta que, devido a ela ter uma gama de opções, ela deixa a pessoa que está pesquisando, no caso a criança ou adolescente, ela deixa muito dispersa. O que pode fazer para trazer de novo essas pessoas para esses grupos de estudo, para voltar aos livros? O que pode ser feito? Ou os livros, o tradicional e o novo, podem caminhar juntos? Obrigado. E aí, Alan, quem encara essa? Olha, essa questão é bem interessante, né? Porque se a gente for parar para pensar no que a gente trabalhou hoje quanto documento, a internet ela nos apresenta uma gama de informações que a gente pode chamar de documentos, que a gente tem acesso livremente, né? Livremente, né? E aí a gente chama atenção para algumas coisas, por exemplo, que diz respeito a redes sociais, por exemplo, né? E o quanto que essa coisa de fake news, né? Essas desinformações, né? Elas estão, de certa forma, assim, elas estão até, muitas das vezes, se sobrepondo, né, às informações que não são fake news, né? E a gente tem visto muito isso, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Esse momento político, né? E aí eu chamo a atenção até porque o próprio Brock fala, né? Porque eu coloquei para a gente tem que procurar a mentira, a gente não pode acreditar em tudo, assim, é muito difícil isso.
né? E hoje em dia, eu até tem aquela brincadeira, né? Porque, não sei se vocês já viram esse meme, né? No tempo dos meus pais, eles falavam que não era para mim ficar olhando a internet, porque tinha não sei o quê. Hoje em dia, uma vaca falou, meu pai acredita. Sei lá, uma brincadeira, assim, algo do tipo, um meme, né? Que eu vi assim. E é complicado isso, né? Porque a gente está vendo os mais velhos mesmo também, não é só a criança. Às vezes a criança ou o adolescente, ele está bem mais centrado na internet, sabendo usar melhor, do que os mais velhos, do que os pais. Então, na verdade, isso é um exercício que não é com a criança ou com o adolescente, também é um exercício até com a família como um todo. Então, é algo se chamar atenção, assim, porque a gente está vendo muito, muito isso. O acesso à internet está muito mais fácil, assim, no sentido de que, por exemplo, você compra um chip e põe R$10 na internet, né? Obviamente que muita gente não tem internet, né? E a gente viu isso recentemente, né? Um certo governo não querendo disponibilizar o acesso para crianças pobres, né? Enfim, né? Mas algumas pessoas aí têm, né? Infelizmente, essas pessoas que têm, algumas delas, ou a grande maioria, pelo que eu vejo aqui, estão fazendo um papel muito equivocado, né? De passar informações, né? Então, eu acho que a primeira coisa, assim, não é um trabalho, assim, solitário, né? Do professor, né? Não é um trabalho solitário, não é só, por exemplo, a professora Lívia que vai ter que ir atrás dos alunos, das crianças, dos adolescentes, não, vem para cá, bora estudar aqui, que aqui a gente vai estudar, a gente vai analisar, a gente não vai só acreditar no que a gente está vendo. É muito complicado isso. Isso parte também parte do governo né, todo um apoio do governo, e a gente já não está tendo esse apoio, né, a nível federal, muito pelo contrário. Essas coisas aí sobra por mais baixos, que estão aqui no chão, né? Então é um desafio, né? Eu acho que o que a gente pode fazer enquanto professores que estão atuando nas escolas, na universidade, é poder propiciar esses momentos, como acontece agora, por exemplo, né? A gente poder propiciar esses momentos, né? E eu vou dar um exemplo aqui do GEDA, rapidinho, que a gente tem, por exemplo, já começado a discutir a fazer propostas de extensão, né? De extensão para alcançar as escolas, né? Levar a história da educação do Pará para as escolas, ou seja, trabalhar com crianças. Então, eu acho que também uma maneira, uma metodologia assim bem interessante de tá conseguindo pelo menos se aproximar inicialmente, porque não é uma coisa assim brusca, né? A gente vai se aproximar do sujeito, né, da criança, do adolescente, ou dos familiares, né, para poder começar um trabalho. E isso que eu estou falando aqui é de um nível bem solitário, né? Sem apoio. Se tivesse apoio, seria talvez até bem mais interessante, né? Mas eu acho que é uma pergunta que fica aí para todo mundo pensar, assim, né? Porque isso já vem sendo debatido, né? Mas parece que ainda não se logrou, assim, com o êxito que a gente realmente queria, né? Eu acho que, pelo menos é o meu modo de ver, né? Principalmente agora, com o que eu vejo, assim, nas redes sociais, e as pessoas falando e publicando coisas, assim, que para desvirtuar mesmo, sabe? Então é um desafio, assim, que eu acho que a gente vai ter, enquanto tiver internet, a gente vai ter, né? Porque vai ficar sempre aberto. Para quem tem acesso, vai ficar sempre aberto. Obrigada, Alan. Partilho desse teu mesmo pensamento, né? Eu acho que as redes sociais e as tecnologias digitais de informação e comunicação, elas vieram para ficar, elas são uma realidade, né? E que bom, tá? Eu sou uma entusiasta das TEDx, obviamente que a gente tem que olhar para isso de maneira crítica, de maneira reflexiva, problematizadora, né? E o papel da educação é esse, né? De todos nós, educadores, né? Estrito ou lato sensu, né? Porque quando a gente é pai, quando a gente é mãe, tio, vizinho, enfim, toda a sociedade tem, inclusive pela própria Constituição, né? Um papel educador, né? Para com as crianças e adolescentes. É da gente apresentar as informações, e aí elas não estão só nesse ambiente de tecnologias digitais, mas também
em livros impressos, jornais impressos, em várias plataformas de acesso à informação, novas e antigas, que a gente precisa olhar com esse olhar cuidadoso, né? De investigar, verificar várias fontes, ver se elas estão falando a mesma coisa. Então, assim, todo esse itinerário que o professor Alan vem apresentando hoje, como de pesquisa documental, né, também é um itinerário científico, né, de produção de ciência, né, e de abordagem da realidade a partir de um olhar científico, que é isso, duvidar, né, a pessoa falou, mas será que é verdade? Como é que eu comprovo? Tem mais gente falando? Quais são as fontes, né? Então, acho que se educar e educar para ter esse olhar crítico da realidade e das informações que a gente tem acesso, acho que é um passo, né? Dessa forma, eu acho que a gente pode utilizar as tecnologias de uma maneira ao nosso favor, né? O Eugênio continua com a mãozinha levantada e eu não sei se ele só não baixou. Então, se você ainda quiser falar alguma coisa, Eugênio, eu queria deixar o espaço aqui, antes da gente finalizar. Foi totalmente sem querer. Tá bom, tudo bem, então, mais uma vez agradeço. Alan, quero te agradecer imensamente, agradecer as tuas colocações, a tua gentileza de estar aqui com a gente nessa noite, eu acho sempre um ato generoso, falo isso sempre, né, quando a pessoa se propõe a dividir com a gente conhecimento que tem, expertise que tem, eu acho um ato de extrema generosidade te agradecer aos participantes, a gente teve mais de 100 inscritos nas diferentes oficinas e a gente tem tido uma média de frequência muito boa, assim, uma participação muito efetiva. Agradecer sempre, agradecer ao grupo de pesquisa Labinv, meus alunos que ajudaram a organizar, são sempre muito presentes e que fazem essas coisas todas acontecerem junto comigo, acampam todas as minhas loucuras, de todas as minhas de todos os objetivos que eles tornam objetivos deles também. Tenho muita gratidão por isso. Deixar registrado aqui esse agradecimento. E, Alan, deixar um espaço reservado a você, para você se despedir, fazer suas considerações finais. Mas, mais uma vez, te agradecer muito, tá? Bem, eu quero só agradecer também, né, pelo convite, né, eu sempre acho muito legal esses momentos assim, de troca mesmo, de experiência. Como eu falei para a Isabela, né, esse primeiro contato que eu tive foi com grupo, foi com participando de eventos. Eu era rato de evento, né? Tudo que era evento eu estava atrás. Nossa, evento que não tinha nada a ver comigo, assim, mas eu estava lá. Então, porque ajuda a gente a ter algumas ideias, né, a construir maneiras de pensar a educação e outras coisas. Então, eu deixo dessa dica também para ela, viu? Participa de tudo que tu puder. E assim, eu quero agradecer, né, dizer para a Lívia que é uma honra sempre que a gente está junto nas coisas, né, e sempre que for necessário a gente estar fazendo essas trocas, eu estarei disposto, né, sem sombra de dúvidas, meu sim já para qualquer outro momento, tá? E quero dizer que deixo aqui também aberto para os participantes, né, que estão aqui, que se quiserem entrar em contato com o GEDA, né, quiser entrar em contato comigo, conhecer, trocar também experiências e tal, a gente também está disponível, né? O Eugênio está aí também, aposto que ele também está disponível. Eu não sou chefe dele não, viu? Tá mais fácil de ser meu chefe. Tá indo mais isso, tá? Eu quero só agradecer e dizer que foi um momento muito rico, assim, quando eu venho aqui para apresentar, eu também tenho que estudar, né, para apresentar para vocês algo interessante, né, bem feito. Então, eu também aprendo, né, ouvindo e estudando, né, para estar aqui. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado e desejar uma boa noite para todos. É isso. Boa noite, gente. Até a próxima. Então, semana que vem tem mais com a oficina da professora Tayana Helena sobre inventário. Tá bom? Aguardo todos e todas. Um abraço, fiquem bem. Boa noite, Alan. Um forte abraço para você. Um abraço lá em todo mundo do GEDA. Tchau. Obrigado, um abraço. Até mais, gente. Boa noite.